muito bom dia, meu terceiro ano, querido. Como é que vocês estão aí do outro lado, hein? A gente está de volta aqui com a nossa aula de biologia. Quero saber quem estava aqui na quarta-feira, não foi, Jack? Jack, eu não te vi na quarta, rapaz. Onde era que tu estava, hein, menino? Eu quero saber quem estava aqui, que lembra o que foi nossa aula na quarta-feira. Alô, Eliseu Martins, bom dia, Oeiras. Tem mais 2 polos aí, que eu não sei de onde são. O que é PI? De onde é? Me conta. Hein? Bom dia, Adriana. Então é o seguinte, galera, essa aula aqui a gente vai fazer ela mais tranquilona, porque agora nós temos 2 horários seguidos, não é isso? Não é isso? Então eu quero que vocês me digam quem estava aqui. Ó, professora, eu não estava na quarta-feira porque eu estava revisando a aula de física. Que trairagem! Mas não tem nada não, não tem problema não. Pelo menos está de volta e a gente vai aproveitar para dar essa revisada antes da gente iniciar aqui a nossa aula valendo de biologia. Nós estamos conversando, né, sobre a composição do nosso material genético, ok? Então, a gente está começando a compreender. A Adriana estava, lembro demais. Eu quero saber cadê o povo de Oeiras, que está aqui online no chat, no nosso IPTV. O povo de Eliseu Martins. E tem mais um polo que eu não sei o nome, que está PI1. Então, eu não sei qual é a cidade. Então, vai logo me dando um alô aí, vai dando bom dia para eu saber que tem aluno, que tem professor e professora na mediação, que é para a nossa conversa fluir melhor, tá certo? Enquanto isso, eu vou pedir que o Fernando, por gentileza, bote um slide em branco para a gente, porque a gente até fez um mapinha na aula passada, falando um pouco dos nucleotídeos, não foi? Mas a gente vai rever também um pouco dessa composição desse material genético, ok? Então, a gente vai botar um slide em branco aqui, quando o Fernando tiver com ele no ponto, a gente vai fazer um pequeno mapinha, ó, ele já está colocando, para a gente poder revisar também essa história toda de material genético, né? Que tem muita informação para a gente ir memorizando. Alô, Eiras, bem-vindos, bom dia. Agora sim eu vi aí o contato de vocês. O assunto da aula passada, Jack, não tem problema não. A gente estava falando da mesma coisa, composição do material genético. Então, para todo mundo que está em Oeiras, que chegou aqui no nosso chat, né? Betânia do Piauí, bom dia. Quem está aqui em Eliseu Martins, quem está nos assistindo de todo e qualquer canto desse nosso Piauizão, vem comigo que a gente vai dar aquela revisada da aula de quarta para poder seguir com a nossa aula de hoje, combinado? Então, olha só, a gente já está aqui falando, né, de biologia, estamos conversando sobre a composição do material hereditário. E aí eu já quero perguntar para vocês, quem são esses componentes, hein? Quem está perguntando sou eu, ó, rapaz, professora Amanda. Hoje, dia de 26 de agosto. O Jack só consegue estar aqui com a gente na sexta. Não tem problema, que na sexta são 2 aulas e eu sempre dou essa revisada. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, gente, ó, quem gosta de anotar, vamos começar aqui a lembrar que material genético é esse? Quando a gente fala de material genético, a gente está falando de quem especificamente? De quem é que a gente está falando? Quando a gente fala desse material, desse código, né, a gente está falando basicamente de 3 estruturas. A gente está falando de DNA, né? Esse DNA, ele tem suas características. Deixa eu ver aqui a melhor forma da gente fazer esse mapinha, tá? Para ficar bem bonito, para que vocês observem nas anotações de vocês da melhor forma. Eu vou fazer ele na horizontal hoje. Aquele outro foi na vertical, esse nosso de hoje vai ser na horizontal. Olha só, vamos lá. A gente tem o DNA e suas características, né? Esse material genético, o DNA, é a principal molécula da vida. Ele tem as características interessantes. Ele é uma fita dupla, né? Nos eucariontes e nos procariontes, sendo que nos procariontes ele é uma fita dupla também, mas ele é circular, tá? Então, a gente vai colocar aqui essas informações. Ele em cima dos eucariontes
e embaixo nos procariontes, tá certo? Nas bactérias, tá? Então, a gente vai botar aqui fita dupla. E ele origina, né? Origina, ficou muito grande a setinha, senão não vai caber as proteínas. O DNA, ele origina, vamos botar de vermelho, o RNA, não é isso? Ok? Qual o processo que faz com que o DNA origine o RNA? Ok, meus amores. Qual é o processo? O DNA origina o RNA a partir da transcrição. Ok? O DNA dos eucariontes e dos procariontes é uma fita dupla e ele consegue produzir mais DNA pelo processo de duplicação, ou a gente chama também de replicação. Vamos anotar isso também. DNA faz mais DNA, né? Que ele se duplica. E bem aqui a gente encerra esse trechinho, tá bom? Qual o nome do processo que o DNA origina? DNA replicação. Né? E aí, esse DNA, ele passa por um processo, né? Onde essa fita, ela é lida e parte dela vai servir, né? Esse trecho aqui vai servir para codificar, para produzir o que a gente chama de RNA. Esse RNA é uma fita simples, tanto nos eucariontes quanto nos procariontes. Eu vou fazer uma fitinha simples, né? E essa fita simples, ela vem do DNA. O DNA serve de molde. Para no processo de transcrição, ele originar o RNA. Então, ele tem uma fita simples. Opa, vamos organizar. E aí, ele faz, né, parte dessa compreensão. Olha só, professora, eu posso printar? Não tem espaço no caderno. Pode sim, então espera a gente terminar, tá bom? Para você printar. Eu vou colocando aqui e daqui a pouco eu vou com um marca-texto para a gente ir compreendendo melhor, tá certo? Então, esse RNA, ele tem uma fita simples. A gente pode até anotar já aqui, gente, quais são as bases nitrogenadas, né? A composição desse DNA e desse RNA. Então, no DNA, por exemplo, a gente vai encontrar como bases, né? As bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. No RNA, a gente vai encontrar como bases. Quem são? Adenina, uracila, guanina e citosina. Vamos já pintar aqui bonitinho, né? Adenina, guanina, citosina. Quero evidenciar aqui essa diferença, tá? O que, meu amor? Adenina, timina, guanina e citosina, tá certo? Então, todas as demais, vou botar de azul clarinho, são iguais, tanto para o DNA quanto para o RNA, tá certo? Vai mudar quem? Vai ser diferente quem está com a cor diferente. A uracila no RNA e a timina no DNA. Combinado? Beleza?
Bom dia, dona Dulce. Chegando, né? Quarta-feira não teve aula em Lagoinha. Estão vendo agora esse conteúdo ótimo. Não tem problema não, meus amores. A gente está retomando com essa pequena revisão, tá certo? Ok, Lagoinha? Não tem problema não. Inclusive, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Bem-vindos, Colônia do Gurgueia, que chegou também. Canavieira, Lagoinha, bom dia, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês vão parando, vão perguntando, que eu tô de olho aqui nas mensagens, tá certo? Dona Dulce Isaías Coelho, bem-vinda, minha linda. Tava com saudade de tu, mulher. Cadê você? E aqui eu tô fazendo, né, esse mapa para a gente poder ver a relação, né, entre essas estruturas, essas macromoléculas que estão relacionadas com a hereditariedade, né, que estão relacionadas com as estruturas, essas estruturas que, na verdade, elas têm relação com a passagem de informação genética, tá? Então, como a gente está vendo aqui nessa configuração, a gente observa que o DNA, ela é a estrutura que origina as demais, tá certo? Na verdade, esse DNA, ele tem uma dupla fita, né? E essa dupla fita, ela vai apresentar aí essa capacidade de conter em cada gene, né, que pode estar relacionado com uma característica, com a predisposição a uma doença, mas tem, né, algumas partes desse DNA, um pedaço dele serve para fazer RNA, tá certo? Então, beleza, Fernando, vou já lembrar a turma aqui. Então, gente, uma parte do DNA, não é ele todo, vai ter um pedaço que vai servir como uma fita molde, que vai ser complementada para fazer o RNA. Por isso que aqui em cima, ó, eu estou mostrando que o DNA, ele origina RNA. Pelo processo de transcrição, ele serve como um molde para fazer esse RNA, que é uma fita simples. Tá certo? Tá aqui. É uma fita simples que tem essas bases. Adenina, a uracila no lugar da timina, ó. Ao invés de ser a timina, a gente tem no RNA, é a uracila, ó. Timina num, uracila no outro. As demais são iguais, guanina, citosina nos dois, tá certo? Lembrando que o DNA também, ele vai se duplicar. Toda vez que eu preciso duplicar, dividir uma célula, regenerar um tecido, cicatrizar um tecido, eu preciso que esse DNA se duplique para que ele passe adiante, né, essa informação para próximas células que serão originadas. Então, tanto nos eucariontes quanto nos procariontes, nos eucariontes e nos procariontes, foi isso que eu disse, né? Eles têm uma dupla fita, e essa fita dupla, ela pode se originar mais DNA, ou seja, o processo que ele faz isso é por meio da replicação, tá certo? Então, a gente vai aqui revisando, viu, Lagoinha? A gente está vendo aqui agora que esse RNA, ele pode originar proteínas, mas como? Origina, não, vamos botar sintetiza, porque na verdade vai ser produzida, né? Sintetiza proteínas. E qual é o nome do processo? Tradução. Tá certo? Nesse processo de tradução, esse RNA aqui, que é chamado de RNA mensageiro, aqui é ele quem vai servir como molde. Para leitura, né? Para fazer os aminoácidos. As proteínas são feitas por aminoácidos, né? E esses aminoácidos, eles se organizam, tá certo? Formando as proteínas. Esse RNA, Jack, é uma estrutura que tem aqui, ó. Vou desenhar aqui um RNA mensageiro, tá?
Esse RNA, ele veio por quê? Uma fita dupla de DNA tem um pedacinho bem aqui, ó. Esse trechinho aqui vai servir de molde. Então, ele se abre, né? Quando ele se abre, tá aqui, né? Quando ele se abre, eu tenho aqui expostas algumas bases. Adenina, guanina, citosina, timina, por exemplo. E aí eu vou ter um conjunto de enzimas chamadas de polimerases, né, que vão fazer uma leitura disso e vão começar a produzir uma fita complementar aqui. Essa fita complementar depois vai ser liberada e vai ser chamada de RNA mensageiro. Tá? Aqui, M de mensageiro. Por que ele é mensageiro? Porque ele vai levar as mensagens. Eu faço esses tracinhos aqui para indicar que cada um deles vai ter uma base, tá certo? Adenina, guanina. Peraí, vamos fazer que nem a base lá de cima. Ó. Se lá tinha adenina, no RNA vai ter uracila. Tem guanina, aqui citosina. Aqui tem citosina, aqui guanina. Aqui tem uracila, vai ser adenina. Timina. Aqui vai ser adenina. Meu Deus, aqui não é citosina, não. Aqui é guanina, desculpa. Ó, pronto. Você tá vendo aqui, Jack? Ó, então, esse RNA mensageiro, ele vai trazendo essas informações. Quando ele traz essas informações que vieram lá do DNA, o que é que acontece? Ele vai se juntar com uma organela que vocês conhecem, que se chama ribossomo. Aqui é um ribossomo, olha só, ele tem alguns sítios e esse ribossomo ele vai passar nesse sentido lendo a cada três bases, que a gente chama de trincas, né? Trincas de base. Então a gente vai ter aqui um códon, cada 3 bases é um códon. Esse ribossomo vai se associar a um outro tipo de RNA que se chama RNA transportador. Olha como é massa. E isso tudo lá dentro da célula, viu? Esse RNA transportador, ele vem trazendo o anticódon. Ou seja, se aqui tem uracila, citosina e guanina, nesse anticódon vai ter assim, ó, adenina, guanina, citosina. Ou seja, ele vai parear com essa turminha aqui. Ele se encosta aqui no primeiro sítio, passa para o segundo sítio e faz um aminoácido. Aí o ribossomo segue. Aí ele lê aqui de novo, vem outro RNA transportador que vai se ligar nesse sítio, depois nesse, e faz um outro aminoácido. Cada trinca dessas bases aqui vai dar origem a um aminoácido diferente. Metionina, leucina, arginina. Então, quando eu junto cerca de 20 aminoácidos desses, aí eu já posso ter uma proteína. Entenderam? Então, antes que a gente se confunda, porque os processos de transcrição, replicação, a gente ainda vai estudar mais a fundo, né? Em um outro momento, a gente vai voltar aqui só para essa questão, né, de quem dá origem ao quê, mas eu espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Então, essas proteínas têm a produção delas a partir dos aminoácidos, né? E esses aminoácidos, eles virão a partir da leitura. No processo de tradução, há uma leitura, eu vou botar entre aspas, pelos ribossomos, que, na verdade, também são um tipo de RNA, né? RNA ribossomal. Ribossomos, né? Mais a junção do RNA transportador para ser formado, tá certo? Então, a gente relembra isso aqui, tá bom? É uma revisão do que a gente tem visto até agora desse material genético, para a gente poder seguir observando o que é a estrutura mesmo de cada um. Tá certo, gente? Então, anotem isso aí para a gente entender, sabe o que disso aí? O que é que a gente precisa entender disso tudo que está descrito? Que o DNA é uma molécula enorme que leva a informação genética, a informação hereditária. Ok, Lagoinha. Ok, Canavieira. Ok, Oeiras, Colônia do Gurgueia. Isaías, Coelho, Dulce, Adriana, Jack. Estão entendendo isso? Né? Então, o DNA ele é uma fita dupla que leva a informação genética. O DNA ele é tão importante porque não é só isso que ele faz.
né? Ele também tem a informação na estrutura dele que serve para fazer RNA. Então, quando ele se duplica, o DNA se duplica, ele faz mais DNA. Mas quando ele passa pelo processo de transcrição, esse trecho dele que serve para fazer RNA é complementado, e essa complementação que é liberada é o próprio RNA mensageiro, que está desenhadinho aqui no nosso mapinha. Eu vou colocar aqui, ó, RNA M de mensageiro. Por que é que ele é mensageiro? Porque ele vai levar aqui, ó, as trincas de bases que vão servir como códons, né? Que são essas 3 bases que vão ser complementadas pelas bases que vêm do RNA transportador para fazer proteína. Estão entendendo? Então, quando chega na produção do RNA, esse RNA ele tem uma fita simples, tem só uma diferença, né? Aliás, uma segunda diferença. A primeira diferença é que o DNA tem fita dupla, o RNA tem fita simples. A segunda diferença, no DNA tem uma base chamada timina, e no RNA não tem timina, ela é substituída pela uracila. Certo? E aí, esse RNA, ele passa ainda pelo processo de tradução. Olha como esse nome é interessante. Onde cada 3 bases, que são um códon, vão ser traduzidas, fabricar um aminoácido. E são os aminoácidos que dão origem às proteínas. Tá resumido, tá feito um mapinha, né? Quem quiser tirar o print aí, tira. G é guanina. A, adenina. T, timina. G, guanina. C, citosina. E U, uracila. Tá bom? Então, a gente faz um print. Eu vou dar um minutinho aí, só para vocês terminarem de anotar. Não, eu vou fazer o seguinte. Quem quiser dar print, dá. Quem está anotando no caderno, anota. Eu vou dar 3 minutinhos para a gente seguir, então. Combinado? 3 minutinhos na tela, valendo.
Ok, meus amores, voltamos. Deu certo copiar direitinho. Ó, e aí o pessoal falou, né, de Lagoinha, que quarta-feira não teve aula. Ó, Lagoinha, deu certo. Bem aqui uma coisa, sabe por quê? Porque amanhã é sábado letivo. Então, nesse sábado letivo, amanhã, a gente vai fazer o Ctrl+C de quarta e o Ctrl+V no sábado. Copia quarta, cola no sábado, não tem? Sábado letivo, amanhã. É como se a gente repetisse todas as aulas da quarta-feira. Então, amanhã tem aula da professora Amanda aqui, viu? Viu? Combinado? Amanhã a gente tá juntinhos aqui no canal, tá certo? Tem aula de novo, da quarta que vocês perderam. E aí é tudo revisão. Amanhã é dia de revisão, de live. Amanhã é dia de fazer muita questão, tá certo? A gente sempre traz questão. Dia de sábado letivo é respondendo questão, porque a gente também, além de outras coisas, além de outros saberes e conhecimentos críticos, inclusive, nós também estamos nos preparando para o Enem, né, meus amores? Então, amanhã, lindos e maravilhosos, todo mundo aqui. Podemos passar adiante, beberes? De nada, meus amores. Amanhã, sábado letivo, quero todo mundo aqui. Casa cheia, hein? Deixa esse slide em branco aí, que daqui a pouco a gente vai. Então, olha só. Ah, não, vamos voltar bem aqui. Porque a gente estava relembrando que na semana passada, olha que coisa boa, galera de Lagoinha. Professora, até aí nós estamos entendendo. Pois então, bora seguir, que o caminho é esse, né? Então, olha só. Na aula de quarta, a gente ainda falou da composição química do material genético. Composição química do material genético, né? Então, basicamente, nesse caso aqui, a gente vai falar de DNA e RNA, tá bom? Nesse primeiro momento. E na aula passada, Lagoinha, a gente basicamente ficou conversando sobre uma estrutura bem interessante, que são os nucleotídeos. Tá certo? Esses nucleotídeos, eles são compostos, né, por um grupo fosfato mais uma pentose mais uma base nitrogenada. Então, um grupo fosfato, que tem uma ligação, né, de fósforo na sua composição. Vou botar o P de fósforo. Uma pentose, né? E uma base nitrogenada. Então, quem é que vai ser quem aqui? No DNA, né? Essas bases podem ser quem? Espera aí, deixa eu fazer melhor aqui. Vou botar de roxinho aqui o DNA. No DNA, quem é que está aqui? Um grupo fosfato. A pentose é a desoxirribose. Porque o ácido é desoxirribonucleico, mulher. É um nome enorme, né? Isso parece química orgânica e é a pura química orgânica isso aqui. A biologia e a química e a física que você estava estudando, Jack, elas andam juntas, abraçadas. Elas são um trisal. Gente, eu aprendi o que era um trisal esses dias. Eu fiquei chocando, que povo moderno. Adoro. Então, olha só. Tem esse trisal, esse casamento. E ainda tem mais, é poliamor, tem matemática também na compreensão dessas coisas todas. Vocês sabiam? É, galera, então tem tudo isso aí, tudo junto. Isso é interdisciplinaridade, correto. Então, ó, no DNA, essa pentose, né, vai ser a desoxirribose, tá certo? Agora, vamos fazer o RNA. Que cor você quer o RNA, Jack? Fala aí. Já que você é um dos nossos alunos mais participativos, isso lhe dá direitos exclusivos de escolher a cor do RNA, por exemplo. Diz aí, olha aí a paleta que nós temos. Azul, roxo não, que já é o DNA. Vermelho, muito bem, ótima cor. Vamos lá, o RNA.
Arrasaste. RNA. Professor, o RNA vai ser muito diferente do DNA? Um pouco, mas ele também vai ter uma pentose, um grupo fosfato, que vai estar ligado a uma pentose também, e que também vai estar ligado às suas bases, né? Aqui a base, aqui a pentose. Qual é a diferença no RNA, galera? É que a pentose no RNA, ele tem aqui, ao invés da desoxirribose, ele tem a ribose. Olha aqui, ó. Desenha bem bonitinho. Pinta. A gente saiu do jardim de infância, mas ele não saiu da gente. Por quê? Que tem que ter que ser tudo sem graça, né? Então, eu sou super adepta a brincadeira de desenhar. Então, olha só. Tem aí a nossa ribose. Tem mais uma diferença. Qual a diferença que está faltando aí? Em Lagoinha, em Canavieira, Eliseu Martins, cadê vocês no nosso chat? Adriana e Dulce, cadê vocês no nosso chat, hein? Qual é a outra diferença que falta aqui? Tem mais uma diferença aí nessa composição química dos nucleotídeos. Já falamos da pentose, que no DNA é a desoxirribose. E no RNA é a ribose. Falta mais uma diferença. Qual é? Ela está no grupo fosfato? Na pentose já achamos uma. Hã? O P... Ah, tá, peraí. O P está ligado no meio da pentose. Tem problema não, isso é só coisa do desenho já, que foi, deixa eu botar aqui, senão pode confundir. Aqui a gente não vai reparar no desenho, mas sim nas estruturas que fazem parte, tá? Até porque ele não tá esse bonito todo não, já desenhei melhor, viu, na minha vida. Aqui. Ah, agora a caneta me desobedece. A outra diferença, gente, está nas bases. Olha só. As bases nitrogenadas são quem? No DNA. Adenina. Vou falar isso aqui até a gente nunca mais esquecer. Guanina. Citosina. E quem? Timina. Tá certo? Eu vou botar só as iniciais delas para não ficar feio aqui, senão vai tomar muito espaço. Tá bom? No DNA, quais são as bases nitrogenadas? Adenina. Vou botar onde? Aqui, né? Adenina, timina, guanina, citosina. E no RNA, quem são? Adenina, uracila, guanina e citosina. Uracila de vermelho no RNA e timina de roxo no DNA. Combinado? Temos essas diferenças. Arrasou! Arrasou! Foram os nucleotídeos agora, certo? Combinado? Então, como é que faz esse negócio aí, galera? Esses nucleotídeos, aqui é como se a gente desse o zoom do mundo todo, né? Dessa dupla fita aqui. Vamos pegar um nucleotídeo do DNA. Quem é que vão ser esses nucleotídeos? Vai ter uma estrutura dessa aqui, ó, desse lado, que vai se ligar a esse outro lado aqui. Então, a base que está aqui, ó, desse lado, vai estar bem aqui, ó. Se for uma adenina aqui, aqui do outro lado vai ter que ter uma timina nesse nucleotídeo. Se for uma guanina, aqui no nucleotídeo desse lado, aqui vai ter que ser uma citosina. Então, a gente sempre lembra que a gente tem bases púricas e bases pirimídicas. Isso é outra memória da aula passada, tá certo? A base púrica, as bases púricas, elas vão se ligar às bases pirimídicas, né? Então, a gente vai ter sempre assim, ó, bases púricas. Onde é que eu vou fazer essa... A gente fez isso também na aula passada. Bases. Essas bases, adenina, guanina, timina e citosina,
elas ainda se dividem em púricas. As púricas, as purinas, elas vão ter um anel duplo. Aqueles anéis aromáticos que a gente conheceu lá na química, né? Então, essa estrutura química dessas bases, né? Ela vai fazer um anel duplo aqui, ó. Eu vou botar 2 anéisinhos. Tá certo? As bases pirimídicas tem um anel simples. Aqui no anel duplo a gente tem adenina e guanina. Aqui timina e citosina. Combinado? Ah, a uracila também, ela é pirimídica, tá bom? Bases nitrogenadas. Então, aqui, ó, a gente divide elas em púricas e pirimídicas. Tá certo? E aí, elas vão ter essa diferença aí nessas estruturas. Ok, Adriana Massa, é isso mesmo. Alô, Lagoinha, tá tudo bem por aí? Eliseu Martins Canavieira. Então, quando a gente mostra esse nucleotídeo, é como se cada tracinho desse que eu estou fazendo aqui no desenho, ó, cada tracinho desse, aqui, ó, fosse um nucleotídeo desse. Então, bem daqui vem o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada fica para dentro da dupla fita. Essa base da ponta do nucleotídeo vai se ligar com a base da ponta do outro nucleotídeo do outro lado da fita aqui. Então, de um lado, eu me ligo com o outro a partir das bases de cada nucleotídeo. Então, estruturalmente, né, exatamente, bases nitrogenadas, elas são estruturas que são, elas são ligações, né, tem uma estrutura química de ligações com esse elemento químico que é o nitrogênio. Por isso que é nitrogenado. Então, essa ligação química... Tá, eu vou já mostrar a Lagoinha por uma imagem e fica mais simples para vocês. A estrutura química das bases nitrogenadas, elas têm como base o nitrogênio. Então, esses anéis aromáticos, eles são anéis que fazem ligação com esse elemento. Nas púricas, 2 anéis. Nas pirimídicas, um anel simples, um único. Então, essa distribuição, ela não vai ser tão complicada assim, não, gente. Na verdade, a gente precisa entender, ó, Lagoinha, que cada tracinho desse que eu fiz aqui, ó aqui meu apontador, tá vendo que aqui é um tracinho? É como se um tracinho desse aqui fosse essa estrutura toda. Tá bom? É porque se eu for desenhar isso vai ficar um pouco mais complexo, tá bom? Mas o Fernando, ele pode botar mais um slide e eu desenho sim, que é para a gente observar, que assim vai se formando a cadeia, tá certo? O Fernando vai já colocar que ele é ligeiro, menino, ele arrasa, ele faz Ctrl M, já foi o slide, tá bom? Então, a estrutura é uma estrutura química de tudo isso aí, é química pura, são elementos químicos. Então, vai ter uma parte com fósforo, que é esse grupo fosfato, a pentose, que vai ter uma estrutura proteica, que uma vai ser a desoxirribose, a outra vai ser ribose, e a outra a base nitrogenada, que é uma estrutura que é rica em nitrogênio. E aí, eu vou desenhar agora, o Fernando já botou? Acaba ligeiro, rapaz, pense. Essa estrutura, ela se liga a outra. Então, vamos fazer aqui para a Lagoinha, só para a gente entender do que é que a gente está falando. Coisa boa é quando a gente está entendendo tudo, né, não? Então, olha só. Eu tenho aqui um DNA. Todo mundo já viu que o DNA, toda vez que a gente desenha ele é assim, não é? Ó. Uma dupla fita. E ele é gigantesco, gente. Um DNA é gigante. E ele fica super enrolado dentro das nossas células, né? Ok? O Fernando sempre salva a gente aqui. Salve, Fernando, né? Nosso querido diretor de imagens. Maravilhoso. Palmas para o Fernando. Sobe aí no chat, palmas para o Fernando, por favor. Vamos homenagear nossos colegas que fazem acontecer aqui no nosso canal. É isso, a galera tá elogiando aqui, viu, seu Fernando? E tem toda a razão. Então, olha só, Lagoinha, presta atenção comigo.
a gente está aqui com o DNA. Todo mundo sabe que o DNA tem esse desenho. Se vocês verem um desenho assim, você parece um DNA. Porque ele é uma dupla fita. É como as meninas disseram, é um cachinho de cabelo. Ele é helicoidal, né? Quando o cabelo é cacheadinho, que ele faz assim, ó, aquela voltinha. Então, esse desenho aí é como se fosse mesmo ele helicoidal. Tá certo? Pera bem aí. Tcharam, meu carregador vai salvar nosso momento. Olha só, eu vou botar o microfone em pezinho aqui em cima, rapidinho. Fernando, toda vez que eu faço isso, ele aparece bem aqui e briga comigo. Mas é necessário, Fernando, que a gente está sem lapela. Olha o meu carregador aqui para explicar para vocês. Tá vendo aqui esse fio do meu carregador? Olha só, bem aqui dá para ver melhor. Então, aqui eu vou pegar as duas pontinhas do carregador e eu vou, ó o que é que eu faço aqui com ele. Eu vou enrolar. É assim, ó. Estão entendendo? O DNA, ele é todo enroladinho assim. Ó. E ele é uma dupla fita. E ele também tensiona, assim como está tensionado aqui, ó. Ele é tão grande, né? Que ele fica aqui, e esse microfone não vai cair, ô Jack. Ó, ele tensiona, né? Ele enrola tanto no interior das nossas células que ele faz isso aqui, ó. Ele vai enrolando. Ele enrola. Meu Deus, tomara que ainda preste meu carregador. Depois eu vou botar ele na conta da ciência. Ó, ele vai tensionando. Então, o nosso DNA, ele tá todo enroladão assim dentro das nossas células. Pronto, era uma vez um carregador. Pelo menos serviu para entender a estrutura do DNA, né? Então, é mais ou menos assim que ele tá no nosso material, no interior das nossas células, todo enrolado. Ó. Então, ele é uma dupla fita que está, né, de forma super enovelada. E aí, quando a gente abre ele, ó, Lagoinha, a gente vai fazer isso aqui para a gente ver que de um lado e do outro, eles precisam se ligar. E assim morreu o meu carregador. Vem comigo. Olha só, quando eu pego esse pedacinho aqui e eu vou dar um zoom, o que é que eu tenho? Um grupo fosfato com uma pentose, com uma base nitrogenada, que eu vou botar aqui a adenina. E aí ele vai seguindo um outro grupo fosfato, citosina. Aqui eles são todos ligados, né? Fosfato, pentose, fosfato. Vamos imaginar aqui as 4 bases. Então, isso aqui é um lado da fita. Para eu ter o outro lado da fita, eu vou ter que igualar aqui, ó. Então, como é que vai ser do outro lado? Vamos desenhar. Eu vou fazer agora o outro lado. Se desse lado tem adenina, a gente vai fazer o contrário agora. Essa adenina se liga com quem? A adenina se liga com a timina, professor. Então, tá aqui a base. Tá aqui a pentose. Tá aqui o grupo fosfato. Entendeu? Essa citosina se liga com quem? Com a guanina. Tá aqui a base. Tá aqui a pentose. Tá aqui o grupo fosfato. A guanina com a citosina. Tá aqui a base. Tá aqui a pentose. Tá aqui o grupo fosfato. E aí a gente vai se embora. Olha só. E a timina se liga com a adenina. Tá aqui a base. Tá aqui a pentose. Tá aqui o grupo fosfato. Existem ligações químicas que seguram essa estrutura e as ligações químicas entre as bases nitrogenadas são ligações que a gente chama de pontes de hidrogênio. E assim ela vai-se embora, ó. Essa dupla fita, ela é só isso. Todo mundo de Lagoinha. Como é que a gente sabe quem é que liga com quem? Ah, meus amores, é justamente a parte da base, ó. Fosfato, pentose, certo? E aqui eu tenho uma base nitrogenada. Essa base pode ser a adenina, pode ser a guanina, pode ser a timina ou a citosina. Então, a adenina, ela sempre se liga com a timina. Agnaldo Timóteo. A guanina, ela sempre liga com a citosina. Gal Costa. Nunca mais a gente esquece.
Oi, pão com miojo. Minha gente, que nome maravilhoso é esse? Pão com miojo. Não deve ser bom, não, né? Pode ser que resolva, né? Molhar o pãozinho assim no miojo. Então você é um gostoso, é isso? Tá certo, Lagoinha? Quem é que liga com quem? Sempre, sempre, sempre a gente vai ligar adenina com timina. Timina com adenina. Aguinaldo Timóteo. Esse era um cantor antigo, até morreu, mas é assim que eu aprendi. Bora lembrar aqui. A Gal Costa, que é uma cantora maravilhosa, tá aqui, ó. Guanina só liga com citosina, por isso que é a Gal Costa. Então, a citosina também só vai se ligar com a guanina. Ah, tia, e se uma vez acontecia assim, a adenina se ligar com a guanina, aí é mutação. Tá errado. Dá errado, dá problema. Tá certo? Tem que ser corrigido. Tá certo? A adenina só pode se ligar com a timina no DNA. Como é no RNA? Ou uracila, se for no RNA. Aguinaldo urbano. A adenina, ela se liga com a timina no DNA. E a adenina, ela vai se ligar com a uracila no RNA. É assim que se ligam, tá certo? Então, toda vez que eu tenho uma base nitrogenada, eu sempre vou ter ela aqui na estrutura que vai estar ligando, né? Peraí, deixa eu botar uma outra cor, senão não vai ficar legal para vocês visualizarem. Vou botar de amarelinho. Ó, eu tenho desse lado a adenina, ela só liga com a timina. Aguinaldo, Timóteo. É Timóteo. Aqui, ó, Costa, Gal, Costa, Timóteo, Aguinaldo. Tá certo? Combinado, meus amores? A dúvida tirada. Sim, finalmente! Agora foi, hein? Minha gente do céu, olha como foi bom, porque a gente quase que passou uma aula inteira fazendo desenho. Estou realizada. Meu eu artístico está feliz. Alô, miojo com pão, como é? Cadê você? Tá aqui? Oi, Gisele, minha irmã. Ó, a Gisele tá entregando quem? Kailane. Eu vou dar um grito. Kailane! Acorda, mulher. Que diabo é isso? Terceiro ano, cuida! Eita, Gisele, mas tu é fuxiqueira, mulher. Entregando tua amiga. Que coisa. Eita, agora olha aqui pra mim. Respira, que é pra gente não esquecer essas informações. Tá certo, gente? Então, a gente aqui já relembrou, né? Isso tudo foi quase que uma revisão também. Como é que... Esse aqui, amor? Então, vamos lá. Para quem chegou agora, para quem ainda não estava entendendo, muito obrigada, turma de Lagoinha. Vocês que são show, tem que ir mesmo perguntando até todo mundo entender tudo. Tá bom? A gente não vai esquecer essas informações, Jack. Vamos voltar lá do começo. Ó, vocês entenderam que tanto o DNA, para a gente revisar e passar adiante, tanto o DNA quanto o RNA são estruturas que levam, né? São parte desse material genético que levam a informação para a gente, ok? Então, eles dois são compostos de estruturas menores. Quem é que fazem do que é feito o DNA? Do que é feito o RNA? De estruturas menores que são chamadas de nucleotídeos, né? São as estruturas que formam esse material. O material genético, MG de material genético. Então, esses nucleotídeos, eles são parecidos no DNA e no RNA, mas não são iguais, tá? Quem são os nucleotídeos? São essas estruturas pequenas que vão se juntando e formando tanto o DNA como o RNA. Como é um nucleotídeo no DNA? No DNA, o nucleotídeo ele é composto de um grupo fosfato. Vocês vão ver no slide da aula passada, tem esse grupamento fosfato todo certinho lá. Um grupo fosfato que é ligado a uma pentose, que no DNA é chamado de desoxirribose, que é ligada ainda a uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada no DNA pode ser adenina, timina, guanina ou citosina.
certo? No RNA, eu também vou ter nucleotídeo, que também vai ter um grupo fosfato, vai ter uma pentose, só que essa pentose no RNA é formada de uma ribose, tá certo? É isso que diferencia ela da pentose do DNA. E ela também vai estar ligada a uma única base nitrogenada. Cada nucleotídeo se liga a só uma base nitrogenada. Então, essa base pode ser adenina, uracila, não tem timina no RNA. Uracila, guanina e citosina. Tá bom, gente? Então, essas 4 bases, elas podem acontecer aqui. Então, é pentose, grupo fosfato, ribose, adenina. Grupo fosfato, ribose, uracila. Grupo fosfato, ribose, guanina. Ou grupo fosfato, ribose, citosina. Todo mundo entendeu isso? Então, eles vão fazer várias estruturas de nucleotídeos. Então, toda essa estrutura do DNA aqui, ó, é como se fossem nucleotídeos. Desse lado, desse outro, desse lado, desse outro. Ó, nucleotídeo aqui. Todos eles se ligando e ligando um ao lado do outro para formar essa estrutura. Se eu pegar essa dupla fita que a gente já tinha conhecimento, que ela tem esse formato, lembra do fio que eu enrolei e estraguei aqui meu carregador quase, sacrifiquei um carregador aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então, ela tem essa estrutura helicoidal e novelada. Cada lado dessa dupla fita, ele vai ter aqui, ó, um grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Do outro lado da fita tem que ter a mesma coisa, o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada, que vai se ligar a essa base do outro nucleotídeo da outra fita. Então, aqui é um lado da fita, aqui é outro lado da fita. Eles vão se unir pelo meio, por pontes de hidrogênio. E as bases vão se ligar desse jeito. A adenina se liga com a timina e a guanina se liga com a citosina e vice-versa. Timina se liga com a adenina, citosina com a guanina. No RNA, a adenina ainda se liga com a uracila. Então, obrigatoriamente, Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Combinado? Por que o DNA tem 2 fitas? Porque essa estrutura, ela é mais complexa, porque ele leva mais informação. O porquê que foi assim, eu vou fazer que nem o Chicó. Ele diz assim, não sei, só sei que foi assim. É uma estrutura que evoluiu molecularmente para carregar muita informação. Então, o DNA, ele carrega a característica da gente, tipo, se meu olho vai ser castanho, se vai ser verde, se vai ser azul. Tem uma característica que é interessante da orelha. Tudo isso são genes. Vai ter um gene que vai deixar a orelha com o lóbulo solto, outro com lóbulo aderente, né? Como é o meu caso, tem um lóbulozinho solto aqui da orelha, esse bilombim que a gente chama aqui, ó, que a gente bota o brinco, né? Onde a gente fura, se bem que tem gente que fura em todo canto na orelha. A minha, inclusive, é toda pripinada de furos, gente, parece uma peneira. Jesus! Então, olha só, tem um gene para isso, tem gene para dizer se a pessoa pode ter diabetes ou não. Então, o DNA carrega mais informação, então ele é maior e é dupla a fita, porque essa informação precisa também estar mais protegida, estar mais repetida, que é para garantir que essa informação exista e seja passada adiante da forma adequada. Eu digo que é por isso. E o RNA, o mensageiro, ele é uma fita simples, porque ele vai ter a missão de levar a informação só para fazer proteínas. Então, ele não precisa ser tão complexo. Tá ligado? Ok, babies? Então, a gente observa isso aí. Oi, Sara, bom dia. Professora, caso haja mutação no DNA ou no RNA, o que isso pode causar? Sara, que pergunta massa. Ó, as mutações, elas vão acontecer sempre que houver um erro, né, na configuração de tudo isso aí que eu estou mostrando. Bora olhar aqui um caso, por exemplo. Lagoinha acabou de perguntar assim, tia, professora, quem é que liga com quem? Aí eu falei que tem uma regra, né? Uma base púrica só se liga com a base pirimídica. Uma base púrica só se liga com a base pirimídica e vice-versa. A adenina só se liga com a timina. Então, se bem aqui, por exemplo, ó,
eu tenho adenina e timina lá no primeiro, né? Se ao invés de eu ligar com essa timina, eu ligar ou com outra adenina, ou com uma guanina, por exemplo, isso aqui está certo? Não, isso aqui é um erro. Esse erro, ele pode ser corrigido. Como assim, professora? Ah, minha filha, você nem sabe que o nosso DNA, ele toda hora acontece uma mutação. Essa mutação pode ser corrigida pelos mecanismos de reparo. Se ela não for corrigida, a célula até se mata, vocês acreditam? A célula se programa para morrer por um processo chamado de apoptose. Mas a gente também vai falar disso mais na frente. Só para dizer que a Sara perguntou, quando há uma mutação, há um erro, quando ele não é corrigido, isso pode levar a várias causas. Isso pode levar à morte, pode levar a alguma doença, pode levar à morte celular, pode levar à esterilização, a pessoa pode ser estéril, enfim, pode levar ao câncer e a gente sabe que não é o adequado, tá certo? E as outras perguntas a gente responde já já, tá bom, Jaque? Vai ficar a tua pergunta aqui, já já a gente continua essa conversa e a gente volta, pega uma água, bebe, respira, porque é informação demais, né? A gente está que nem o DNA, só carregando informação aqui. Mas a gente tem um monte de DNA também para conseguir pensar. Pega uma água, volta, que a gente já já continua a nossa aulinha, tá bom? Até mais.